Queridos, que bom estar aqui, que bom estar de volta a Santarém, que bom chegar num clima desse. É a última vez que eu tive aqui, na verdade a única vez que eu tive em Santarém, acho que foi 2014, 2013, numa conferência que oraram para chover, e choveu, não sei quem, foi 2013, 2014 mais ou menos. Eu lembro que meu filho mais novo tinha meses de idade, eu vim com a minha esposa, e naquele período ali, o urubu voava com uma asa e se abanava com a outra, né? Senão ele não aguentava. Mas ontem quase o voo não desce, chuva. Eu falei, como assim, gente? Chuva ainda, novembro, Santarém, o clima mudou. Mas que bom, querido, estar de volta. Quero agradecer pela vida de um dos meus mentores, pastor Eibe Uber, que foi quem nos convidou e indicou para estar nessa conferência. Pastor Luiz, o pastor Luciano, que a gente está em contato aí desde o primeiro momento, pastor Sena, que tem nos servido aí da melhor maneira possível. Também foi muito bom reencontrar o pastor Agenildo, um grande amigo, e estar aqui hoje, para mim, é a prova de que, quando Deus diz que Ele faz além daquilo que nós pedimos e pensamos, é verdade. 7 anos atrás, eu estava lá na catedral, naquela conferência, e eu não conhecia ninguém. E o meu sonho era, um dia, ver meu ministério crescer, minha igreja crescer. A gente estava há 10 anos na quadra de uma escola, montando e desmontando estrutura todo domingo. E eu saí para aprender, porque eu decidi que aquela realidade não era a realidade que eu queria para mim. E eu estava ali naquela catedral, aprendendo, sem conhecer ninguém. Meu sonho era conhecer o pastor Eibe pessoalmente, porque assistia todos os vídeos dele no YouTube, purê de batata, soldado ferido e tudo. E hoje poder estar aqui ministrando, estar 7 anos de volta, ministrando, tendo o pastor Eibe como um amigo pessoal, como um dos meus mentores, prefaciou o meu livro, tem algumas unidades ali, daqui a pouco eu vou falar. Então, para mim, essa é a prova de que, quando a Bíblia diz que Deus faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos, está aqui hoje para mim essa prova. Eu quero também agradecer a presença do pastor Lucas Pacheco, ele é lá de Chapecó, também amigo do pastor Eibe, veio de Chapecó só para estar conosco aqui. Muito obrigado. Queridos, como o vídeo falou um pouco, eu sou pastor Marquinhos Maciel, sou pastor da Comunidade Batista Vida em Rio Branco. Você vai já conhecer um pouquinho melhor da nossa história. Eu sou formado em História pela Universidade Federal do Acre, sou formado em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e tenho uma tripla certificação em Mentoring, pela Global Mentoring Group. Eu falo isso porque a neurociência diz que 86% da credibilidade daquilo que se fala está em quem fala e não no que é falado. É só a gente observar, você está na sua rede social, você está passando ali no seu Instagram, na sua timeline, você vê um vídeo de alguém que você conhece, você para para ouvir, você para para assistir. Às vezes tem um vídeo que é infinitamente melhor do que aquele, mas como você não conhece a pessoa, você acaba passando direto e você não para para assistir. A gente só para para ouvir, a gente só para para assistir quem a gente sabe que tem resultados. Ninguém quer parar para ouvir quem não tem resultados. Todos nós queremos ter resultados, o que a gente não quer é resultados sem significado, não é? Então, sou casado com a pastora Ana, vocês têm a foto aí da minha família, pastora Ana, somos pai da Lisandra, de 28 anos, já casada, João Marcos, 20 anos, e o Pedro, que tinha acho que 6, 7 meses de idade, quando a gente esteve aqui em Santarém pela primeira vez, está com 8 anos hoje. Segundo ele é o pastor da igreja, eu sou auxiliar, e estou cuidando da igreja enquanto ele cresce, né? Eu sou oficial do Corpo de Bombeiros e vou aposentar agora, em novembro. E eu vinha conversando com a minha esposa no carro essa semana, e eu falei, vou dar entrada à minha aposentadoria esse mês. Aí ele olhou e falou, como assim, pai? Eu já vou ter que assumir a igreja? Ele achou que eu já ia aposentar da igreja, né? Falei, não, filho, calma, não é agora não. Eu queria passar um vídeo da CB Vida para você conhecer um pouco daquilo que Deus tem feito em nosso meio, que tem a ver com o que a gente vai falar também. Nos últimos 3 anos de ministério, nós vivemos o que a gente não tinha vivido em 12 anos.
Nós saímos de um número de mais ou menos 200 pessoas na quadra de uma escola, sem capacidade, sem estrutura nenhuma, para um templo com a capacidade de 1.400 pessoas e mais 3 igrejas filhas. O processo que gerou esses resultados pode ser resumido em 2 momentos, né? Primeiro, quando nós conhecemos o MDA, e segundo, quando nós conhecemos a Casa de Destino e o Instituto Destiny. Antes de conhecer o MDA, nós não conseguimos reter o fruto que era conquistado com muito trabalho. E apesar de nós orarmos, trabalharmos muito, ganharmos muitas pessoas, mas nós não vimos o resultado do nosso trabalho. Porque para ter resultado não basta trabalhar muito, é necessário trabalhar certo. E quando eu conheci o MDA, foi um casamento. Primeiro por encontrar um modelo que vinha ao encontro da nossa maior necessidade no momento, né? Que era reter o fruto. Porque da mesma maneira que uma pessoa não prospera somente pelo que ela ganha, mas também pelo que ela deixa de gastar, uma igreja ela não cresce somente pela sua capacidade de conquistar pessoas, mas pela sua capacidade de reter o fruto que é conquistado. Em segundo lugar, porque houve uma identificação muito grande com os princípios que constituem a visão do MDA. Eu não entrei no MDA por conta dos resultados, mas por causa dos princípios. E a obediência aos princípios é que geraram os resultados. Então o MDA para mim não é apenas uma visão, é um estilo de vida, sabe? Amor, cuidado, humildade, serviço, intimidade com Deus, família. O MDA mudou a minha maneira de me relacionar com Deus, de me relacionar com a minha família e de me relacionar, né, com o meu ministério. Porém, embora o discipulado tivesse nos ajudado a fechar a porta dos fundos e tivesse funcionando, eu percebi que a porta da frente já não estava funcionando como antes. E foi quando eu conheci o pastor Tiago Brunet e a Casa de Destino, através da Conferência Destino, que abriram a minha visão sobre a importância de coisas naturais, como a importância do network, a importância de me comunicar através das redes sociais com essa geração. Percebi que a igreja de hoje não pode entregar apenas um conteúdo, mas ela precisa promover uma experiência. Não uma experiência do ponto de vista místico, mas uma experiência agradável, através de um ambiente acolhedor, de um ambiente familiar, sabe, de amor, de serviço. Pois se o que temos para oferecer é apenas um conteúdo, as pessoas terão esse conteúdo muitas vezes melhor do que o nosso, disponível na internet. Eu entendi então que não era apenas necessário, mas era vital eu enfrentar um processo de atualização ministerial, atualizando métodos sem atualizar princípios, se eu quisesse alcançar essa geração. E eu precisava começar pela minha maneira de pensar a igreja hoje, pela maneira de me comunicar com as pessoas de hoje e pela estrutura necessária para a igreja de hoje. Aí foi quando eu iniciei um processo de desenvolvimento pessoal e ministerial, porque eu entendi que o meu crescimento ministerial, ele seria apenas uma consequência do meu crescimento pessoal. E aí, depois de ampliar a visão, né, através da Conferência Destino, e saber o que eu deveria fazer, eu parti para aprender o como fazer. E aí foi quando os cursos promovidos, tanto pelo Instituto Destiny como pela Casa de Destino, me forneceram as ferramentas necessárias para eu me tornar o que eu precisava me tornar e para eu poder fazer aquilo que eu sabia que eu precisava fazer. Então, com as informações que recebemos nos treinamentos, criamos uma estrutura atualizada dentro do padrão da Igreja do Futuro, né, valorizando tanto a estética como o som, a iluminação, o LED, estacionamento, né, revendo o tempo de pregação, quanto também a genética. Ou seja, implantamos a cultura do voluntariado, um louvor contagiante, que aí tudo isso somado à atmosfera de amor, de cuidado, de fé, de alegria, de serviço, gerou um ambiente extraordinário, onde a estética, as coisas naturais, alarga as portas da frente e atrai, e a genética fecha as portas do fundo e retém as pessoas que chegam. Eu creio que esse é um dos segredos do que Deus tem feito em nosso ministério. Não podemos ser uma igreja relevante nos dias de hoje e continuarmos cumprindo a nossa missão, cumprindo bem a nossa missão de ganhar vidas e cuidar bem delas sem essas duas asas. Aí você pode perguntar, mas como fizemos tudo isso? Eu só tenho uma resposta para você. Com a visão sempre virá a provisão. E eu creio que um dos motivos pelos quais Deus escolheu fazer isso no Acre e me permitiu estar aqui compartilhando com você um pouco da nossa história, é para dizer para você duas coisas. Primeiro, sim, o Acre existe.
E segundo, se a gente pôde fazer lá no Acre, você também pode. Já compramos o terreno ao lado da igreja e vamos continuar avançando, porque nós cremos que isso é só o começo. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa casa, todos convidados aí ao Acre, que pertinho, serão sempre muito bem-vindos. Queridos, o que eu quero falar nessa manhã, nós vamos ter 3 encontros nessa conferência. Esse, eu quero falar um pouco do porquê da cultura do voluntariado. Às 18 horas, no nosso workshop, eu quero falar um pouco sobre o como, sobre estética, genética, sobre ferramentas e processos que nos levaram a viver tudo isso que a gente está vivendo. Porque, na verdade, não existe um fator único, né? Existe uma cultura do reino que está sendo restaurada na Igreja de Cristo, e isso tem gerado resultados, né, em todos os lugares. Eu venho agora do Rio Grande do Sul, onde uma igreja que eu comecei a mentorear no meio da pandemia, 1 ano atrás, ela estava reunindo a média de 40, 50 pessoas, vivendo o processo de atualização. Hoje ela está num prédio que tem a capacidade de quase 600 pessoas, reunindo quase 400 pessoas no seu culto, enquanto que a pandemia, para como o pastor falou, teve coisas boas, teve coisas ruins, mas em toda dificuldade tem oportunidades. Por trás de toda dificuldade tem oportunidades escondidas. E a gente está lá, já vem do 2º módulo da cultura do reino, e é uma igreja que está avançando. Então, eu quero compartilhar, na parte da tarde, um pouco do como. Vamos falar da estética, da genética, do poder da atualização. Mas eu quero falar hoje pela manhã sobre o poder do voluntariado para a expansão do reino de Deus. E falar de voluntariado, muita gente confunde, porque muita gente acha que falar de voluntariado é falar de algo, sobre algo que nós fazemos. E falar de voluntariado não é falar sobre algo que nós fazemos, é falar sobre algo que nós somos. É a primeira coisa que a gente precisa entender. Servir não é sobre o que nós fazemos, servir é sobre aquilo que nós somos, é sobre a identidade que há em nós, é sobre uma cultura que faz parte do povo que decidiu servir a Deus, que decidiu ter a Deus, ter a Jesus como Senhor da sua vida. E quando eu falo de expansão do reino, eu estou falando da expansão da minha vida, da expansão do meu discipulado, da expansão da minha célula, da expansão da minha igreja. Por quê? Porque o reino de Deus é composto por isso. Você mais do que ninguém sabe, porque eu aprendi isso com vocês, de que o reino de Deus, ele é formado, ele começa ali no discipulado, na microcélula de discipulado, no discipulado 1 a 1, que forma a célula que forma a igreja, e a igreja que compõe o reino de Deus na terra. Então, quando eu falo do poder do voluntariado para a expansão do reino, o voluntariado, ele expande todas essas esferas que compõem o reino de Deus aqui na terra. Então, muita gente vê o servir como algo bom para Deus, bom para a igreja, bom para o reino, bom para todo mundo, menos para quem serve. E essa era para ser uma visão até compreensível, né, do ímpio. Mas às vezes a gente percebe que tem pessoas dentro da igreja vivendo, sabe, esse conceito, essa visão de que servir faz bem a todo mundo, ajuda a igreja, ajuda o pastor, ajuda a visão, ajuda tudo, mas não ajuda a minha vida, não abençoa a minha vida. E aí, quando a gente observa isso, a gente percebe que o maior desafio, e eu tenho percebido isso em alguns lugares do Brasil, que pela graça de Deus ele tem nos levado, que o maior desafio de vivermos a cultura do reino não é a cultura secular, é a cultura da religiosidade. Não é a cultura secular, é a cultura da religiosidade. Sabe, é natural e é compreensível, todos nós como ser humano, nós buscarmos para nós, aplicarmos na nossa vida aquilo que nos faz bem, e a gente rejeitar aquilo que nos faz mal. Isso é natural, isso é normal, isso é compreensível. O problema é quando a gente começa a rejeitar algo que nos faz bem, porque a gente não sabe que nos faz bem, a gente acha que faz bem a todo mundo, menos a nós. Então, voluntariado não é uma invenção de homens, é um dos elementos da cultura do reino. É um dos elementos da cultura do reino, faz parte da natureza de Deus, faz parte da natureza de Cristo e, consequentemente, deve fazer parte da natureza de todo discípulo, da natureza de toda célula e da natureza de toda igreja.
O problema é que durante muito tempo, muito mais prevaleceu a cultura da religiosidade do que a cultura do reino de Deus. E o que é cultura? Cultura é um conjunto de princípios e valores que determina o comportamento de um povo. Seja de uma cidade, de um estado, de um país, de uma instituição. Então a cultura, os princípios e valores, aquilo que aquelas pessoas acreditam, determina a maneira como eles se comportam. Isso é cultura. Por exemplo, quando nós falamos da cultura do reino, quando nós falamos de igreja, a cultura do reino, quando nós falamos do povo de Deus, é a cultura do reino que deve prevalecer na nossa vida. Por quê? Porque a grande questão é a que reino nós pertencemos. Por exemplo, a cultura que prevalece na sua vida, humanamente falando, é a cultura aqui de Santarém, não é a cultura do Acre. O conjunto de princípios, de gostos, de valores determina a maneira como você se comporta como alguém que faz parte dessa cidade, que faz parte desse estado. Então, a grande pergunta é: a que reino eu e você pertencemos? Porque quando nós entendemos o que é cultura, e quando nós entendemos a cultura do reino, porque a cultura determina a maneira como um povo se comporta, o povo daquela cidade. E a grande pergunta é: a que reino, a que cidade, a que pátria eu e você pertencemos? Hebreus capítulo 11, versículo 13 diz assim: todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-nas de longe e de longe as saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos em terra estranha. Você vai já me entender. 1 Pedro 2,11 diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. E o último texto que eu quero ler, não é o último que fala sobre isso, mas eu quero me ater a esses três. Ele diz, Filipenses 3,20: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nós não somos desta terra. Eu não sei você, mas eu sou um ET. Eu sou um extraterrestre. O que é um ET? É um extraterrestre. E a Bíblia diz que nós não somos dessa terra. Os textos que nós lemos nos deixam muito claros, sabe, que nós somos peregrinos em terra estranha. A nossa pátria é a pátria celestial, a nossa pátria não é essa. A Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Quem já ouviu isso? Agora, o que é um embaixador? A gente precisa entender. O embaixador nada mais é do que o representante oficial da maior autoridade de uma nação num país estrangeiro. Porém, o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, não é pelo fato dele estar morando nos Estados Unidos que faz dele um americano. Ele está nos Estados Unidos, mas ele continua sendo brasileiro. Você vai na embaixada do Brasil, em qualquer país, você vai lá, a comida é brasileira, né? A maneira que as pessoas se vestem é brasileira, a maneira como as pessoas falam, o idioma que se fala é o português, inclusive as leis que valem dentro da região, da geografia de uma embaixada, são as leis do país de origem, não daquele país que eles estão situados. Ou seja, não sei se você lembra ou já viu, quando alguém está com um problema numa nação estrangeira, onde ele se refugia? Na embaixada do Brasil naquele país. Por quê? Porque a partir do momento que ele coloca o pé dentro da embaixada do Brasil, as leis que estão em vigor, ali dentro são as leis brasileiras e não as leis daquele país. Ou seja, se você for na embaixada dos Estados Unidos em São Paulo, se você cometer qualquer crime dentro da geografia da embaixada dos Estados Unidos, você vai ser julgado pelas leis americanas e não pelas leis brasileiras, mesmo a embaixada estando localizada no Brasil. Por quê? Porque o embaixador, ele é o representante, ele está ali, onde ele está, é a cultura, é a lei, é as regras, é tudo da sua nação que deve prevalecer. O que isso tem a ver com a igreja, pastor? Tudo. Quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra, a Bíblia está dizendo que mesmo estando na terra, mesmo morando aqui, mas a cultura que deve prevalecer na minha vida e na sua vida, não é a cultura do Pará, não é a cultura de Santarém, não é a cultura do Brasil, mas é a cultura do reino de Deus, é a cultura da nossa pátria celestial, é a cultura do céu. Aleluia!
É a cultura do reino. Então, um cidadão dos céus, embora esteja na terra, ele não vive de acordo com a cultura da terra, mas de acordo com a cultura do céu, que é estabelecida pelo seu rei, que ele escolheu obedecer porque ele o ama. E quando nós o amamos, o obedecemos, passamos a viver de acordo com essa cultura, e não com a da terra, e não com a cultura da religião, e não com a nossa cultura. Somente quando a gente entende isso, é que é possível falar de voluntariado. Porque tem muita gente achando que a igreja vai crescer, vai pintar a igreja de preto e a igreja vai crescer. Vai botar um monte de gente com a camisa preta, com o nome voluntariado na porta da igreja, com umas plaquinhas e a igreja vai crescer. Não. Pelo contrário, se você não entender o porquê, e eu sei que tem líderes aqui, tem pastores, você está doido para saber o como, nós vamos falar sobre isso mais tarde. Mas às vezes é esse o nosso erro, a gente só quer saber o como, a gente não está preocupado com o porquê. E entender o porquê faz toda a diferença na maneira como nós servimos. E a diferença na maneira como nós servimos faz toda a diferença no crescimento da igreja. Por quê? Porque faz a diferença na vida daquelas pessoas que nos visitam. Então entender o porquê é essencial. Senão você coloca uma pessoa na porta da igreja com uma camisa preta com o nome voluntário, e aí uma placa dizendo, seja bem-vindo, mas a cara dela está dizendo, o que tu está fazendo aqui, miserável? Por quê? Porque a estética fala de uma coisa, mas a genética fala de outra. Servir não é sobre o que nós fazemos, servir é sobre o que nós somos, servir é sobre a natureza de Deus que está em nós. Quando nós entendemos isso, nós vamos servir de maneira diferente. E quando nós servimos de maneira diferente, isso impacta diretamente no resultado, no crescimento, na expansão da minha célula, da minha igreja e do reino de Deus na terra. É isso que tem acontecido em alguns lugares do Brasil e do mundo, onde essa cultura do voluntariado tem aflorado. Mas muita gente só quer aprender o como, não tem interesse no porquê, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. Todos nós fomos criados para sermos felizes, sim ou não? A Bíblia diz que Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Vida em abundância, vida que não somente supre tudo, mas ainda abunda. A abundância fala de sobrar, fala de ter o que compartilhar. Essa é a vida que Deus veio trazer para nós. Todos nós fomos criados para isso. Porém, para que a gente possa viver essa vida abundante, só vivendo de acordo com o plano, a cultura de Deus para nós. Só há uma maneira de você viver tudo que Deus preparou para você. Tem gente que diz, Deus está preparando uma bênção para mim. Deus, não é não. Quando você nasceu, tudo que Deus tinha para você já estava preparado. Não é sobre Deus estar preparando uma bênção, é sobre Deus estar preparando você para tudo aquilo que Ele tem preparado já para você. Às vezes Deus não te entrega, não é porque Ele ainda não preparou, não, é porque você não está pronto para receber. É por isso. Porque Mateus 25 vai dizer que Ele deu os talentos, e a Bíblia diz que Ele deu para cada um segundo a sua capacidade. Pastor, Deus não faz acepção de pessoas, não, para salvação não. Mas quando Ele fala de recursos, de talentos, Deus não vai entregar nada na mão de alguém que vai ser desperdiçado. Deus não desperdiça nada, Deus não é irresponsável, Ele não entrega nada na mão de quem não está preparado para receber. Então, nós fomos criados para Deus para ser felizes, mas o caminho para viver essa plenitude é a gente viver de acordo com a vontade dEle para nós, com o plano dEle para nós. A nossa felicidade, ela está condicionada a vivermos dentro do que Ele planejou para nós. Somente na vontade dEle para nós é que nós vamos encontrar a verdadeira alegria, o verdadeiro prazer, o verdadeiro sentido da vida. Para que a nossa vida seja tudo aquilo que Deus sonhou, nós precisamos viver de acordo com o manual do fabricante. Eu lembro quando eu e minha esposa compramos a primeira máquina de lavar. Feliz da vida, ela mais do que eu ainda. E aí nós chegamos em casa, desembalamos e tal, ligamos, não funcionou. E aí eu já, triste, liguei para a loja, e aí eu falando com a atendente, ela falou, então, tem um manual do fabricante aí? Eu disse, tem. Ela disse, você leu? Falei, pois é. Ela disse, então vá na página tal. Eu fui. Fala aí sobre
a parte da energia lá, não sei como é que fala, da voltagem. Aí eu digo, tem. Ela disse, aí fala que é 110 ou 220. Eu falei 220. Ela disse, então vá lá na máquina, no lugar tal, tem um botãozinho, olhe lá, eu digo, achei. Ela disse, está no 110 ou no 220? Eu digo, no 110. Ela disse, muda para o 220. Eu digo, mudei. Ela disse, agora liga. Eu liguei. Ela disse, funcionou? Eu falei, não é que funcionou? Porque tem muita coisa que talvez não está funcionando na tua vida, não está fluindo, sabe, na tua casa, na tua família, na tua liderança, na tua igreja, sabe por quê? Porque você não está lendo o manual do fabricante. Ou às vezes a gente até está lendo, mas a gente não está fazendo de acordo com o que o manual do fabricante diz. Porque Deus é quem sabe o caminho, o projeto, para que a gente seja feliz como família, para que a gente seja feliz como cristão, como líder, como pastor. A Bíblia fala de tudo, a Bíblia tem resposta para tudo. Se está faltando resposta para você em alguma área, é porque está faltando Bíblia. Porque a Bíblia tem resposta para tudo. Então, a nossa felicidade está condicionada a gente viver de acordo com a vontade de Deus, a gente fazer Deus feliz. Ninguém nasceu, presta atenção, é um negócio meio contraditório, mas a Bíblia já diz, né, que Deus escolhe as coisas loucas. Olha como que é. Enquanto eu vivo em função da minha própria felicidade, eu nunca vou ser plenamente feliz. Quando eu decido viver para fazer Deus feliz, é quando eu encontro a minha verdadeira felicidade. Foi o que Jesus falou. Ele disse, quem perder a sua vida por amor a mim, vai ganhar. Mas quem ganhar, quem preferir a sua vida, vai perder. Então, quando eu decido perder a minha vida, abrir mão da minha vida, abrir mão da minha felicidade, tem algo que eu gosto, mas Deus não gosta, então vou fazer o que Deus gosta. Tem algo que me faz feliz num momento, por um momento, mas não faz Deus feliz, então vou fazer Deus feliz. Quando eu abro mão da minha felicidade para fazer Deus feliz, eu encontro a verdadeira felicidade. Agora a grande pergunta é, se eu nasci, se eu fui criado para ser feliz, se Deus é o maior interessado em que eu dê certo, porque quando eu dou certo naquilo que Deus me chamou para dar certo, porque um dos maiores perigos é você dar certo naquilo que Deus não te chamou para fazer. Isso aconteceu comigo durante um tempo. Comecei a jogar futebol profissional, e as coisas começaram a dar certo. E um dia eu estava no Rio de Janeiro, jogando a Liga Nacional de Futsal pelo Flamengo, que eu ia estar amanhã assistindo a final da Libertadores. Aí o pastor Eibe me fez o convite, o pastor Luiz, e aí eu falei, meu Deus, é um sonho. Mas eu estava no Rio de Janeiro, e Deus me fez uma pergunta, está dando certo, né? Mas foi para isso que eu te chamei? Eu cheguei no vestiário, entreguei todo o material, e os caras disseram, cara, não estou entendendo. Quantos jovens no Rio de Janeiro têm um sonho, e você está realizando, você veio do Acre, os caras fazem questão de dizer, né? Você veio do Acre, e você está abrindo mão. Falei, cara, vocês não vão entender. E eu sei que é difícil para vocês entenderem, é por isso que eu nem vou tentar explicar. Mas naquele dia eu entendi que um dos grandes riscos é você dar certo naquilo que Deus não te chamou para fazer. Porque você vai ter resultado, mas você nunca vai ter significado. É por isso que tem mendigos morando em palácios e mansões. Pessoas que ganharam muito dinheiro, conquistaram muitos bens, mas estão fora do propósito de Deus para a vida deles. E eles têm muitos resultados, mas eles não têm significado. Então, a verdadeira alegria está em viver de acordo com a vontade de Deus, em fazer Deus feliz. Mas aí a grande pergunta é, o que faz Deus feliz? Como que nós podemos fazer Deus feliz? A Bíblia nos responde. Como que nós podemos alegrar o coração de Deus? A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim, Samuel, porém, respondeu, acaso tem um Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ele está falando para Saul. Deus falou para Saul que Saul ia derrotar os inimigos, mas não era para Saul pegar nada. E a Bíblia diz que Saul pega o que tinha de melhor, pega um bezerro mais gordo que tinha, pega o que tinha de melhor, e ele ia sacrificar para quem, gente? Para quem que Saul ia sacrificar?
Gente, vamos lá, vocês me ensinaram Bíblia aqui há 7 anos atrás. Vocês não querem falar comigo, não? Eu vim do Acre, você não quer falar comigo? Para Deus. Saul não ia sacrificar para Baal, para Moloque, não, era para Deus. Só que o que Deus tinha dito para Saul? Não pega nada. Por quê? Porque nada do que nós fazemos para Deus, nada do que nós damos para Deus é mais importante, alegra mais o coração de Deus, deixa mais Deus feliz do que a nossa obediência. O diabo não respeita quem ora muito, o diabo respeita quem se submete, quem obedece. É lógico que se você se submete, você vai orar também, porque ninguém se submete na natureza humana, porque submissão é contrária à nossa natureza humana. A maneira de você fazer Deus feliz é viver uma vida de obediência, é fazer a vontade dEle. Ele diz, obediência eu quero e não sacrifício. Não adianta nada você sacrificar financeiramente, você fazer jejum, você fazer isso, você fazer aquilo, e você não viver uma vida de obediência. O que alegra o coração de Deus é uma vida de obediência. Agora eu quero entrar, nesses últimos minutos aqui, no que realmente eu quero falar. Se nós somos criados para ser felizes, nossa felicidade está em fazer Deus feliz, e a maneira da gente fazer Deus feliz é vivendo uma vida de obediência, a grande pergunta é da vontade de Deus de que você sirva? Sim ou não? Sim ou não? Você está me respondendo, vamos lá. Jesus veio para servir ou ser servido? Quem aqui é cristão? Glória a Deus. O que é um cristão? O que é um cristão? Um discípulo de Jesus? Um seguidor de Cristo? Um pequeno Cristo? Então vamos lá, você está me respondendo. É vontade de Deus que nós sirvamos. Jesus veio para servir e não para ser servido. Eu sou um cristão, um seguidor de Cristo, um pequeno Cristo. Então, a missão de Cristo aqui na terra é a minha missão. Se eu sou um seguidor dele, o que ele veio para fazer, eu também vou fazer, sim ou não? Olha o que diz João 20, 21. Novamente Jesus disse, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Assim como quer dizer o quê? Da mesma maneira. Então Jesus está dizendo, da mesma maneira que o Pai me enviou, e eu vim para servir e não para ser servido, eu envio vocês. Então você, diante dessas respostas que você me deu, você concorda comigo que um cristão que não serve, não serve? Que um cristão que não serve é réplica, não é original. Deixa eu pegar um termo mais atualizado. Um cristão que não serve é fake. Sim ou não? Se Cristo veio para servir e eu sou um seguidor de Cristo, servir para mim não é uma opção como cristão. É uma opção para mim aceitar Jesus ou não. Mas a partir do momento que eu decido ser um cristão, não é mais uma opção, na verdade. A partir do momento que eu passo a ter a natureza de Cristo em mim, eu não consigo, nem que eu não queira servir, eu não consigo. Eu lembro da história do bom samaritano, que a história começa com o doutor da lei perguntando para Jesus como ser salvo, como herdar a vida eterna, lembra? Jesus conta uma parábola, a parábola do bom samaritano para ele, que você deve conhecer, e no final, Jesus pergunta para ele, quem é o próximo? E ele diz, o samaritano. Passou o levita, não ajudou, passou o sacerdote, não ajudou, veio o samaritano, que tinha problema de relacionamento com aquele povo, ajuda ali, cuida, bota no Uber, leva para o hotel, deixa lá, deixa uma graninha, se precisar de mais, paga, que quando eu voltar eu cubro e tal. Aí Jesus diz, quem foi o próximo? Ele diz, o samaritano. Jesus diz, cara, tu arrebentou. Tu é doutor na lei mesmo, mas tu é analfabeto na prática. Aí Jesus diz, vai lá e faz o mesmo. O mesmo o quê? Servir quem nem merecia ser servido. Servir com quem ele tinha um problema de relacionamento. Então,
Um cristão genuíno, nem que ele não queira servir, ele serve. Por quê? Porque não é sobre o que ele faz, é sobre o que ele é. A natureza de Cristo está nele. E quando ele entende isso, onde ele está, ele procura uma oportunidade de servir. Ele serve no trabalho, ele serve na família, ele serve no bairro, ele serve na faculdade. Por quê, pastor? Porque servir, voluntariado, não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que nós somos. E quando nós entendemos isso, nós vamos mais além. Nós entendemos que servir não é sobre lugar, não é sobre onde nós servimos, é sobre a quem servimos. E quando eu entendo isso, pode me botar no banheiro, pode me botar no altar, pode me botar no estacionamento, pode me colocar em todo lugar, porque o que é produzido em mim, o prazer que Jesus falou que há em servir, que ele disse que não é que ser servido não é bom, é bom. Só que ele disse que há um nível de prazer, há um nível de felicidade, há um nível de sentido da vida que você só vai encontrar servindo. E ele não fala de lugar, ele fala de a quem nós vamos estar servindo. Independente de onde eu estiver, se eu estou servindo com a consciência de que aquilo não é sobre o que eu faço, é sobre o que eu sou, de que aquilo não é sobre onde eu estou servindo, é sobre a quem eu estou servindo, isso gera uma alegria, isso gera uma vida dentro de nós, que dinheiro, que status, que prazer nenhum do mundo proporciona. Nós temos muitos e muitos testemunhos. É isso que tem acontecido em milhares de igrejas no Brasil e ao redor do mundo, onde essa natureza, onde essa cultura do reino tem sido estabelecida, e Deus tem levantado uma multidão disposta a servir no estacionamento, no banheiro, na recepção, mas não estão ali por obrigação, não estão ali para agradar o pastor, não estão ali para agradar o líder, estão ali porque entendem que aquilo faz parte da sua natureza, estão ali porque entendem que estão ali servindo a Ele, e entendem que quando estão ali por amor a Ele, eles são os maiores abençoados. Aleluia. É aqui que está a diferença. Não é só pegar uma pessoa, botar de preto lá fora, ou botar uma placa, ou pintar a igreja de preto, não. A estética é muito importante, eu vou falar sobre isso à tarde. Mas estética sem genética é uma tragédia. Porque a estética atrai, mas é a genética que vai definir se as pessoas vão permanecer ou não. É a maneira como ela vai ser recebida que vai definir se ela vai permanecer ou não. É a experiência que ela vai ter, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso à tarde, que vai determinar se ela vai permanecer ou não. Eu quero passar um vídeo, para você entender melhor do que a gente está falando. Passa o vídeo do Glenn. Eu acostumado lá na igreja, olhei aqui para o lado. Passa o vídeo do Glenn para nós. E em seguida o vídeo do Arnaldo e Flávia. Batista Vida, eu vivi um novo recomeço. E agora eu tenho a oportunidade de ajudar outras pessoas a recomeçar também. Me chamo Glenn Kelson e trabalho há 15 anos como defensor público. Tinha algumas coisas na minha vida que não estavam funcionando, que eu não estava sentindo paz. E eu sabia que eu tinha que procurar ajuda para isso. Então uma amiga me convidou para conhecer a Batista Vida, e daí eu vim e já senti assim, uma grande diferença no estacionamento, pela recepção das pessoas. Porque eu já fui em várias igrejas e a Batista Vida é a única que no estacionamento você já sente as pessoas tão receptivas, querendo te ajudar, com alegria, te desejando bom culto. Então eu procurei saber no que eu poderia ajudar aqui na igreja, como voluntário, de não só ser um membro da igreja, de não só frequentar cultos, mas de colaborar de alguma forma. Então eu entrei na escala da equipe Atmosfera, que é do estacionamento, das pessoas que cuidam, que é um diferencial aqui da Igreja Batista Vida. Mas quando eu vim servir no estacionamento, eu finalmente senti a sensação, me senti conectado com Jesus, assim, de ver que eu estou sendo útil, que eu estou ajudando as pessoas a recomeçarem, que eu estou recebendo as pessoas com alegria, sentir que eu sou importante no sentido de colaborar, de servir ao meu próximo. E também porque antes, por exemplo, eu trabalhava por dinheiro. E aqui na igreja, não, eu trabalho para ajudar outras pessoas a recomeçarem, como eu também estou recomeçando. É algo assim muito gratificante, que eu convido a todos vocês a escolher algo que você possa colaborar, a ajudar as pessoas a recomeçar, porque isso é muito bom. Aleluia. Pode deixar só isso, os outros dois eu vou passar à tarde.
Olha que coisa maluca, eu estava pregando em Vitória, no Espírito Santo, quando esse cara me mandou um áudio. O primeiro dia que ele serviu no estacionamento. Ele é defensor público. Aí quando ele falou para mim, ele falou: pastor, pela primeira vez na minha vida eu me senti importante. Falei: peraí, que negócio é esse? O cara é defensor público, ele passa a semana toda de paletó e gravata, sendo chamado de doutor, sendo servido. O cara ganha 22 pau por mês. E o cara vem se sentir importante servindo no estacionamento da igreja. Aí na hora o Espírito Santo disse: isso não era para ser novidade para você, né? Porque a Bíblia já diz que há maior prazer em servir do que ser servido. E ele mesmo diz, lá ele fazia por dinheiro. No trabalho era por dinheiro, mas lá ele fazia por amor. E é interessante que o lugar onde ele foi impactado é o lugar que ele quis servir. Nós temos coronel, defensor, promotor, tudo servindo no estacionamento da igreja. Porque eles entenderam que aquilo que eles experimentam lá, dinheiro nenhum pode proporcionar. Eu já conversei com pessoas que disseram: pastor, eu já viajei para os melhores países do mundo, já estive nos melhores hotéis do mundo, mas eu nunca senti o que eu sinto quando eu estou servindo. Quem está me entendendo? É essa cultura que precisa ser restaurada, porque tem gente anos e anos na igreja só sendo servido. Essa é a cultura da religiosidade, não é a cultura do reino. Na cultura do reino, o maior é o que serve. Na cultura do reino, nós somos chamados para ser servidos. Agora a grande pergunta é: por que nós não servimos? Porque nós somos profissionais em dar desculpa. Nós somos profissionais em dar desculpas. Eu não tenho tempo. Eu não tenho isso. Tempo você tem. Essa frase, eu não tenho tempo, você usa para aquilo que não é prioridade na sua vida. Ontem os aeroportos do Brasil estavam lotados de pessoas indo para o jogo do Flamengo. E ali pode ter certeza, tem pessoas que fizeram empréstimo, teve gente que largou família, não tinha tempo para o filho, não tinha dinheiro para isso, não tinha para aquilo. Mas na hora que apareceu algo que é importante para ele, ele arrumou tempo e arrumou dinheiro. Porque a gente sempre arruma tempo e dinheiro para aquilo que é importante para nós. O problema é que você ainda não entendeu o poder do voluntariado na sua vida. Talvez você ache que é poderoso na vida da igreja, mas só é poderoso na vida da igreja porque primeiro é poderoso na sua. Tem pessoas, nós temos testemunho, eu vou passar tarde, pessoas que foram curadas de depressão, curadas de ansiedade, curadas servindo, foram curadas servindo. Servir abençoa quem serve, abençoa quem é servido, abençoa a célula, abençoa a igreja, abençoa o reino. Sabe, a questão é que a gente é profissional em dar desculpas. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Deus, Ele até te levanta dos teus fracassos, mas Ele nunca vai te levantar das tuas desculpas. Isso é uma decisão que você precisa tomar. Sabe, não importa a condição social, idade. Sabe, nós precisamos nos levantar com toda a nossa força contra essa cultura maligna, satânica, das pessoas estarem na igreja e quererem apenas ser servidas. Porque a Bíblia diz que o melhor de Deus para nós está em servir e não em ser servido. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Quando você desenvolve essa cultura, quando nós geramos essa cultura do reino, olha o que acontece. Bota o vídeo da chegada do encontro. Olha o último domingo, depois de uma pandemia, onde Deus levanta um povo que decide servir. Olha o que Deus fez, e aí eu vou orar encerrando. É um vídeo curtinho. Se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas já passaram. Eu prossigo para o alvo. Tudo se fez novo, tudo novo se fez. As velhas coisas. Aleluia. Isso foi domingo agora, último domingo, chegada do encontro. Eu quero orar por você. Queria que você fechasse os teus olhos. E a minha oração é que
Tudo começa conosco, querido. Talvez você está pensando aqui, se meus líderes, se a minha célula, se... Hoje Deus quer falar com você. Talvez você até já está servindo, mas talvez a motivação, talvez você não entendeu ainda. Que servir não é sobre o que nós fazemos, é sobre o que nós somos. Você vive pensando em parar, em desistir, deixa eu te dar uma notícia, você não vai conseguir. Se você tem a natureza de Cristo em você, você não vai conseguir. Porque servir faz parte da natureza dele, mesmo sendo traído, mesmo sendo decepcionado, mesmo sendo frustrado. Eu não tenho 16 anos de ministério porque eu nunca fui decepcionado, não. Eu já tentei parar, mas eu não consegui. Eu já servi pessoas, sabe, eu já recebi pessoas, eu já lavei pé de pessoas, sabe, que me decepcionaram. Eu já lavei pé de pessoas que deixaram minha esposa 2 meses internada no hospital, grávida por conta de uma frustração, de uma decepção. Essa semana foi o lançamento do livro do meu filho na escola dele e eu não pude estar. Amanhã é meu aniversário, eu estou longe da minha família. Mas eu não consigo parar de servir, porque servir é sobre o que eu sou. Quando a gente entende isso, e quando a gente entende a quem nós estamos servindo, pode vir a luta que vier, pode vir a tribulação que vier. A Bíblia diz que nenhuma luta, nenhuma tribulação, nem a morte pode nos separar. Pode separar aquele que, sabe, que está em Cristo Jesus, não pode. E quando nós decidimos servir, isso contagia. Você vê, é uma alegria diferente, sabe, é uma atmosfera diferente, porque não é pessoa somente fazendo, não, é gente fazendo com paixão. A religiosidade nos faz servir por obrigação. Bem, deixa eu te falar uma coisa, servir nunca vai ser obrigação, servir é um privilégio. As igrejas, os líderes, os pastores que têm entendido isso e têm gerado essa cultura, meu Deus. Ele nos serviu com o melhor na cruz. É ruim perder o lançamento do livro do meu filho, é ruim estar longe de casa no aniversário, mas deixa eu te falar uma coisa, nada se compara ao que ele passou por mim. Me desculpa te frustrar, mas eu não estou aqui por causa de você, eu estou aqui por causa dele. Eu não consigo parar, eu já tentei. Deus te trouxe aqui para entender isso. Aí te dizer, as dores não vão te parar, as lutas não vão te parar, as dificuldades não vão te parar, as frustrações não vão te parar. Só para você entender que é por causa dele. Sabe por quê? Porque ele nunca vai te ferir, ele nunca vai te frustrar, ele nunca vai te decepcionar. Quando nós pensamos em parar, é porque nós estamos fazendo por causa das pessoas e não por causa dele. Porque por causa dele nós nunca vamos ter motivo. Pelo contrário, o nosso motivo, a nossa motivação vai ser de fazer cada vez melhor, vai ser de nos entregar cada vez mais. Paulo disse, ei, eu escolhi, eu vou, mesmo que isso implique em sofrer, mas eu decidi. Decida. Deus te trouxe aqui para dizer, ei, não para não. Eu fiquei 10 anos na quadra de uma escola vivendo por uma palavra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Persevera. Tira os olhos do que você está vendo hoje. Não deixa que aquilo que você está vendo hoje, não deixa a realidade que você está vendo hoje te fazer esquecer daquilo que você ouviu um dia. Davi tinha sido ungido rei. Depois de ungido rei, ele volta para o pasto. Depois de ungido rei, ele está numa caverna com um monte de gente desempregado, rebelde, sabe, que não valia nada para a sociedade. Eu imagino que Davi olhava e dizia, Senhor, isso não tem nada a ver com o que o Senhor me prometeu. Senhor, essa realidade não tem a ver com o que o Senhor me mostrou. Isso aqui não é um palácio. Mas Deus cumpriu.
Davi não valia nada para o seu pai nem para os seus irmãos, ninguém acreditava nele, mas Deus pegou aquele que ninguém acreditava e transformou num matador de gigante, e transformou no rei de Israel. Por que Ele não pode fazer por você? Continua servindo por amor a Ele, continua, porque é sobre o que você é, não é sobre o que você faz. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito nos convença disso nessa manhã, que o Senhor restaure essa cultura do Teu reino, não somente na nossa vida, mas na nossa casa, na nossa igreja, na Tua igreja na terra. Porque onde o Senhor tem levantado uma geração de discípulos apaixonados, que servem porque servem porque têm a Tua natureza, servem porque sabem a quem estão servindo. O Senhor tem transformado cidades, o Senhor tem transformado culturas. Tudo começa conosco, Pai. Tem misericórdia de nós, perdoa nossas desculpas, perdoa nossas desculpas, porque isso é falta de prioridade. Que o Teu Espírito restaure em nós a motivação certa. Oh, Espírito Santo,